Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante mais de um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje nós falaremos da carta de João, segundo João. Vamos orar para darmos início a mais esse estudo da Escola Bíblica Dominical. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Obrigado pela Tua graça, Tua misericórdia, Teu amor, Teu perdão. Obrigado porque tem nos cuidado de nós, tem nos abençoado a cada vida, Pai. E eu te peço, Senhor, que Tu perdoe nossos pecados, que nos abençoe e que o Senhor possa, através do Seu Santo Espírito, fazermos compreender tudo aquilo que Tu queres nos ensinar nesta manhã. Que Tu possa estar abençoando a cada vida que vai estar assistindo esse vídeo, Senhor, e que eles possam ser abençoados. Abençoe a cada um de nós, é que nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Irmão, hoje falaremos sobre a lição 13, que é a base bíblica segundo João, porque esse livro da Bíblia ele só tem um capítulo. Então, nós vamos estar início. A segunda carta de João é um dos livros mais curtos de todo o Novo Testamento. João escreveu para alertar a senhora eleita e os seus filhos sobre os falsos mestres da época. Essa carta mais parece uma síntese de 1 João, embora seja mais pessoal. João, à semelhança de Pedro, conforme lá Pedro 5:1, se identifica como presbítero, tá? É segundo João 1, capítulo 1. O autor coloca aqui a visão panorâmica, no item 1, que fala sobre as informações básicas, que são o grupo Cartas Gerais. O autor é o apóstolo João, e a data foi mais ou menos entre 85 e 95 depois de Cristo, e o local foi Éfeso, e o alvo a senhora eleita. E o versículo-chave é segundo João 9:10. A expressão-chave é a verdade e os falsos mestres. Vamos dar uma lida nesse João 9:10, que diz o seguinte: todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e não permanece nela, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco saudeis. Então a gente vamos dar continuidade aqui onde tem as saudações inicial, que é no versículo 1 e 3, o andar na verdade, que é no versículo 4, e o andar em amor, que é no versículo 5 e 6, e a presença dos falsos mestres, que é no versículo 7 e 9, e o alerta contra os falsos mestres, que é no versículo 10 e 11, e as saudações finais, que é no versículo 12 e 13. Eu citei apenas os versículos porque é um capítulo só. Então, aqui nas saudações, no andar na verdade, no andar no amor, é a prática dos mandamentos. E quanto à presença dos falsos mestres, alerta contra os falsos mestres, e as saudações finais é a proteção contra os falsos mestres. Daí no item 1.3, segunda João em uma sentença que o autor coloca, João adverte contra os falsos mestres que negaram a pessoa e a obra de Cristo. Já no item 2, vamos abordar o contexto. Numa época em que as estradas romanas facilitavam as viagens seguras, graças à paz romana, era comum um cristão viajante se hospedar na casa de outro cristão, especialmente quando a maioria das pensões da época era muito suja, infestada de insetos. O problema é que os falsos mestres se aproveitavam disso para difundir falsas doutrinas. Segunda carta de João é uma confrontação às heresias da sua época e que cercava a região de Éfeso, revela o zelo pelo apóstolo
apostólico pela verdade e a pureza do Evangelho de Cristo, fosse uma igreja ou uma pessoa. Quem recebeu a carta foi fortemente estimulado a viver na sã doutrina. Já em 2 João para hoje, o autor coloca que, embora seja importante a hospitalidade, em 2 João nos ensina que é necessário ter critério quanto ao que hospedamos. Você é hospedeiro? Está perguntando. Porque hoje não podemos hospedar qualquer um em nossas casas. Se naquela época já não poderia, conforme aqui orienta o apóstolo, João, muito mais hoje, porque a maldade do homem aumentou muito. E a gente vê que muitas coisas acontecem quando você até às vezes procura fazer uma caridade, colocar alguma pessoa em nossa casa, nós devemos ter muito cuidado, porque muitos passam como se fosse evangélico ou homens tementes a Deus, mas na verdade não são ovelhas, mas são bodes. São pessoas que querem tirar algum proveito ou fazer alguma maldade. Então temos que estar sempre zelosos quanto a isso. Isso não quer dizer que nós não podemos hospedar aqueles irmãos em nossa casa. Às vezes até um missionário, uma pessoa que necessita, mas devemos primeiro saber toda a vida dele, a procedência, de quem é, Isso nós devemos ter cuidado. Aí no item 3, fala quem era o destinatário. Um grande debate cerca do destino da carta é a senhora eleita e os seus filhos. É literal, significativo, uma pessoa, ou simbólico, indicando uma igreja. Bom, vamos lá. Descrição. Uma igreja. Uma igreja local específica nos seus membros, numa comunidade da Ásia Menor. Nesse caso, o versículo 13 poderia referir-se a outra igreja local. Se fosse uma pessoa, uma senhora amiga do apóstolo e sua família. Nesse caso, o versículo 13 poderia referir-se a sua irmã de sangue. Então vamos ao parecer que o autor coloca aqui na lição. É mais provável, porém, que a frase signifique uma personificação e não uma pessoa. Não é da igreja geral, mas de alguma igreja local, sobre a qual a jurisdição do presbítero era reconhecida, sendo seus filhos os membros individuais da igreja. Isso aí foi John Stott que escreveu. A mais importante é reconhecer a autenticidade da carta e aplicarmos integralmente nos seus ensinos dia a dia. Aí no item 4 fala sobre os falsos mestres. Mais uma vez o discípulo amado apresenta as características claras dos falsos mestres. Bom, os falsos mestres estão no mundo, conforme o versículo 7, são muitos, no versículo 7 também fala, tem outra cristologia, enganos e são contra Cristo, deve ser motivo de cautela, que aí já no versículo 8, ultrapassa a doutrina de Cristo, no versículo 9, e não tem Deus, também no versículo 9, e não deve ser recebido como pregadores na reunião da igreja, no versículo 10. Aí vem aqui o autor coloca, segundo João para hoje, que é uma pergunta, aliás, são duas perguntas. Qual tem sido a sua postura em relação à fé cristã? Isso é uma pergunta. Você realmente anda na verdade? Isso é outra pergunta. A gente sabemos que Jesus é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Por isso que, será que nós realmente estamos em Cristo? Será que realmente nós cremos na palavra de Deus? Tá? Essa é uma pergunta para cada um responder para si mesmo. A estrutura. João escreveu, isso na item 5. João escreveu sua carta manifestando alegria por acreditar que algum deles andava na verdade e advertindo em amor contra os perigos da doutrina heréticas. O caminho do crente. Andar na verdade, andar em amor. O perigo para o crente, a natureza desse perigo
e a relação do crente com o perigo. O comportamento cristão deve ser com amor. E a crença cristã deve ser Cristo, né? Sempre falarmos de Cristo. Comportamento ao amor a Cristo exercido com sabedoria para não cair nas ciladas dos falsos mestres. Linguagens próprias de João. Ele fala da verdade, de permanecer, de pai, de filho, de amor, de amar, de mandamento novo, princípio, mundo, carne, anticristo e obra. Já lá o autor coloca de novo, segundo João para hoje, que é uma outra pergunta. Você se preocupa com a saúde espiritual dos seus irmãos na fé? Nós devemos nos preocupar com a saúde espiritual dos nossos irmãos na fé. Cristo, no item 6, Cristo em João, segundo João. A semelhança que escreveu a primeira e a terceira carta, o apóstolo João refuta os falsos mestres que tentaram deturpar a mensagem sobre a pessoa de Cristo. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo, vindo em carne, e assim o enganador é o anticristo, conforme segundo João 7. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tanto o Pai como o Filho. Está lá em 2 João, versículo 9. Porque Cristo rejeita os que negam. Cristo mantém relacionamento com os que permanecem na doutrina dele. Quer dizer, se você não quer ser rejeitado por Cristo, você não pode negá-lo. Se você quer manter relacionamento, ele tem que permanecer na doutrina de Cristo. Agora, de novo, o autor coloca 2 João para hoje. E ele faz duas afirmações. Aí ele diz, assuma hoje o compromisso de permanecer na doutrina de Jesus Cristo. Lembre-se que permanecer na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho, lá em João 9. Nós temos aqui a conclusão que a segunda carta de João é breve, mas de conteúdo profundo, a síntese da mensagem e que se apega-se a Cristo e afasta-se dos falsos mestres. Então, quer dizer, repetindo, a segunda carta de João é breve, né, porque ela só tem um capítulo, mas de conteúdo profundo. A síntese da mensagem é: apegue-se a Cristo e afaste dos falsos mestres. Nós temos aí para leia, reflita e decida durante a semana. Nós temos para segunda-feira, segundo João 1 e 3, que Deus tem um propósito para você como crente. Descubra através desses versículos. Terça-feira, segundo João 4, Deus tem mandamento para nós. Você sabe quais são? Procure cumpri-los. Na quarta-feira, segundo João 5, Deus exige que amemos uns aos outros. Você ama o seu próximo? Está perguntando. E na quinta-feira, segundo João 6, Deus manda que andemos em amor. Você tem andado em amor? Sexta-feira, segundo João 7 e 8, diz: a Bíblia nos alerta contra os falsos mestres. Fique atento. Sábado, segundo João 9 e 11, a doutrina de Cristo é perfeita. Não a ultrapasse. E no domingo, segundo João 12 e 13, João saúda a senhora eleita, saúda aos seus irmãos sempre. Então, isso a gente vê nessa revista. Agora, eu queria ler com os irmãos sobre essa eleita. Só que eu não estou conseguindo aqui. Ah, sim, é porque o meu coisa ficou, o mouse não estava funcionando.
Vamos dar uma lida aqui para nós entendermos que senhora é essa eleita. Segundo a carta de João, no Novo Testamento, é dirigida à senhora escolhida ou eleita, aos seus filhos. Nesta breve carta, João avisa a senhora e seus filhos sobre os falsos mestres, que não reconhecem Jesus Cristo como vindo em carne. No versículo 7. Ele instrui não oferecer hospitalidade aos falsos mestres, lá no versículo 10 e 11. Como no seu evangelho e em outras cartas, João enfatiza os temas da verdade, o versículo 1 e 4, e o amor, no versículo 5 e 6. Tendo havido muita especulação sobre quem foram os destinatários originais de 2 João, em particular, quem era a senhora eleita? O nome dela era Electa, que queria, ou Marta, era a mãe, líder da igreja doméstica ou a congregação? Qual foi o nome da senhora eleita? Electra. Ekekle significa escolhido ou eleito. Essa mulher abordada em 2 João foi uma cristã escolhida por Deus, como são todos os cristãos, embora seja mais provável que a palavra eleito é usada simplesmente para descrever a senhora. Clemente de Alexandria acreditava que Electre era o nome dessa mulher, o nome que se traduzido em inglês como Eletra. Se assim for, Electre, Cúria, em 2 João 1, poderia ser traduzido como a senhora Electra. No entanto, a irmã mencionada no último verso 2, João também recebe a sua descrição como sempre eleita, embora não seja improvável que as duas mulheres, de alguma forma relacionada, tenham o mesmo nome. Na época romana, as irmãs poderiam ter o mesmo nome, e mais provável que a senhora eleita e a irmã eleita sejam indivíduos como Rufus, um homem descrito como escolhido ou eleito em Romanos 16:13. Acho que é improvável que o nome da senhora eleita seja Eletra. Além disso, que sua igreja fosse composta de virgens, como afirma Clemente. É importante notar que a congregação não era apenas de mulheres virgens, como veremos abaixo. Quiria é o nome dela, não fosse Electra. João poderia ter sido dirigido a uma mulher chamada Quiria. Curia ou Quiria é o equivalente feminino de Curios, uma palavra comum no Novo Testamento. O BGTAG dá duas definições para Curios: quem é responsável pela posse e quem está em posição de autoridade. Corresponde a essas definições. Os Curios geralmente é traduzido para inglês como Lord, Mestre ou Senhor. A forma feminina Curia geralmente é traduzida como Senhora, Mestra, em texto fora do Novo Testamento. Enquanto a palavra só ocorre em 2 João 1 e 1 e 5 no Novo Testamento, Cúria ocorre várias vezes na Septuaginta e na tradução grega do Antigo Testamento hebreu. Essa é usada para Sara, como senhora de Agar, e a escrava de Gênesis, lá em Gênesis 16, 4, 8 e 9, e usada para a viúva de Serepta, que era senhora de sua própria casa, em 1 Reis 17, 17. É usada para a esposa de Naamã, 2 Reis 5, 3. É usada metaforicamente para Deus como Senhor, no Salmo 123, 2. E ocorre em expressões que constatam figurativamente uma senhora como sua escrava, em Provérbio 30, 23, Isaías 24, 2. Cúria não é uma palavra obscura, considerando como a palavra é usada, evidente que cúria era um termo de respeito e usava para uma mulher em posição social poderosa, elevada. No entanto, alguns acreditavam que Cúria pode ter sido o nome da senhora eleita. Bom, temos também Marta. Sugeriu que a senhora eleita poderia ser Marta de Betânia, uma amiga de Jesus, mencionada no Evangelho de Lucas e João.
lá em Lucas 10, 38, 41, e João 11, 12, e Cúria é o equivalente ao grego de Marta. Marta, sendo de forma feminina, é uma palavra aramaica que significa senhor ou mestre. Marta era uma mulher de tremenda fé e visão espiritual, conforme João 11, 22, 24 e 27. Ela também era senhora de uma casa opulenta que era espaçosa e suficiente para acomodar Jesus e outros, conforme João 12, 1, 5. Marta pode ser hospedado e liderado uma igreja em sua casa depois do Pentecostes. Seria a irmã eleita mencionada em 2 João 1,13. Maria de Betânia, irmã de Marta, por mais atraente que seja, esta ideia não há evidência nessa carta, ou de escritos cristãos primitivos, de que a senhora eleita era Marta. Outras especulações. Algumas pessoas acreditam que a senhora eleita era Maria, mãe de Jesus. Certamente, Maria teria merecido o título de senhora. No entanto, ela provavelmente era falecida quando João escreveu essa carta, cerca de 90 ou 100 anos depois de Cristo. Além disso, parece improvável que João tenha tido que escrever uma carta à mãe de todas as pessoas, para avisá-la sobre ser enganada por falsos mestres. Além disso, Maria e o apóstolo João pode ter compartilhado o mesmo lar após a crucificação de Jesus, conforme João 19, 26 e 27. Presumindo que João, o apóstolo e o autor de 2 João, ele não teria escrito uma carta para uma colega de casa e ainda estivesse viva, por várias razões. Maria, mãe de Jesus, não poderia ter sido eleita. Outro sugere que a senhora eleita seria uma das filhas de Filipe, conforme Atos 21, 8 e 9. As primeiras escrituras da igreja nos informam que as filhas de Filipe foram consideradas em alta estima pela igreja primitiva. Talvez a senhora eleita fosse uma das filhas de Filipe e a irmã eleita outra filha. Algumas das filhas de Filipe foram morar na Ásia Menor e comumente se acredita que a senhora eleita esteve na Ásia Menor. Então, fica aí essa dúvida, né? Na verdade, para saber quem na questão seria essa eleita, né? Essa irmã eleita, mas a gente está naquela questão da senhora eleita, quem seria? Seria Marta? Provavelmente, pelo que eu falei, né, desse estudo que eu tirei, não seria Maria, mas poderia ser irmã de Felipe. Mas, de qualquer forma, foi para coisa. E como também poderia ser, e se referindo a essa senhora eleita, seria uma igreja, né? O importante da carta, né, dessa epístola de João, é orientar a sua igreja, né, o seu povo, os irmãos em Cristo, a não ser enganado, né, pelos falsos mestres e falsas doutrinas. Então é um estudo muito aprofundado. E eu indico os irmãos para lerem, né, que esse 2 João, ele é um capítulo só, né? E a gente poderia até dar uma lida agora, né? Eu vou ler como um capítulo só, ainda temos um pouquinho de tempo, que nós estamos com menos de 30 minutos. Eu vou ler esse capítulo todo. 2 João, prepácio e saudação. O presbítero, a senhora eleita, né? E a seus filhos, a quem eu amo na verdade. E não somente eu, mas também todos que conhecem a verdade. Por causa da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. Graça e misericórdia e paz da parte de Deus e Pai de Jesus Cristo, o Filho do Pai, senão conosco em verdade e amor. Isso foi o prefácio e a saudação do apóstolo João. Agora ele vai falar do amor fraternal, que começa no versículo 4.
Muito me alegrei em ter achado algum de seus filhos andando na verdade, assim como recebemos o mandamento do Pai. Agora, Senhora, rogo-te, não como se escrevesse um novo mandamento, senão o que tivemos desde o princípio, e que nós amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é um mandamento que já desde o princípio ouviste, para que neles andei. Muitos enganadores têm saído pelo mundo, as quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é enganador e anticristo. Olhai por nós mesmos, para que não percais o que ganhaste, antes recebei plena recompensa. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e não permanece nela, não tem Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vier ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco saudeis. Quem o saúda participa das suas obras más. Tento muito que fosse escrever, mas não quero fazê-lo com papel e tinta. Antes espero ir ter convosco e falar-se face a face, para que nossa alegria seja completa. Aí eles saúdam teus filhos da tua irmã eleita. Então é um capítulo só, um livro, se não pode ser o menor da Bíblia, apenas com capítulo, e a gente já estamos se preparando para a próxima lição, que seria a lição 14, terceira epístola de João, né? Que nós fomos, que aí já não... que também, na verdade, se é um capítulo só, também, na verdade, é segundo João e terceiro João capítulo. E aí já estamos caminhando para o final do Novo Testamento. Então vamos agradecer a Deus, vamos pedir a bênção de Deus e encerrarmos essa aula. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, obrigado pela vida de cada irmão que estão assistindo, Senhor, aqui a lição da Escola Bíblica Dominical, que é a Tua Palavra, Senhor, para que possamos, Senhor, sabedoria, discernimento, que possamos, Senhor, ser orientados pelo Teu Santo Espírito, para que possamos compreender a Tua Palavra, possa também nos livrar dos falsos mestres, dos espíritos enganadores, para que possamos crescer na graça e no conhecimento da Tua Palavra. Abençoe cada ouvinte, cada família, abençoe nossas igrejas, abençoe aqueles que estão no culto da igreja, que seja um culto abençoado e que nós possamos cada dia mais amarmos uns aos outros, Pai, e nos perdoarmos. Seja conosco e livra de todo mal e ter um domingo abençoado e uma semana abençoada para todos. É que nós te pedimos, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Então, irmão, fico na paz, que a bênção de Deus, e até a próxima lição, que é a lição 14, a terceira epístola de João. Tchau, que Deus abençoe.